Daniel Hittner, só resumindo a pergunta que ficou no ar no segmento anterior. A jogada de Tarcísio foi boa ou não? O grande risco de Tarcísio de Freitas em toda essa movimentação que ele está fazendo é parecer moderado demais para os radicais e radical demais para os moderados. Agora, pela primeira vez, o que ele está fazendo, desde que assumiu o Palácio dos Bandeirantes, desde que se tornou um político, pela primeira vez o Tarcísio está fazendo a política dura, goste-se dela ou não. E chega em Brasília para fazer essas articulações políticas em prol da anistia no momento em que os partidos do Centrão, que estão no governo, mas que têm um DNA de direita, estão, desculpa a expressão, estão de saco cheio do governo. Estão de saco cheio porque acumulam uma série de problemas de falta de possibilidade de participar efetivamente do governo, até atraso ou falta de pagamento de emendas, não tem prestígio no governo, sofrem ali, como Lula na última reunião ministerial ficou atacando o presidente do União Brasil, tudo isso gera ressentimento. E tão de saco cheio também, me desculpem de novo pela expressão, mas tão de saco cheio também do Bolsonaro. Então querem criar uma candidatura forte com o DNA deles próprios, de direita, que é o Tarcísio. Então tudo isso converge para a solução em que o Tarcísio sai chancelado por Bolsonaro, sai chancelado pelo bolsonarismo duro, que tem resistência a ele, que prefere alguém da família. Agora, a validade de um acordão, como eu estou insinuando aqui que está se tentando fazer, a validade de um acordão que envolva uma não candidatura do Bolsonaro é muito frágil. Assim, eu diria que é tão frágil quanto os compromissos do Reino Unido com os Estados Unidos e dos Estados Unidos com o Reino Unido para não ter tarifas. É como eu via no Itamaraty, um documento tem a validade de um papel higiênico, William. Eu penso que o cálculo ele faz sentido, do Tarcísio, que a camada de eleitores bolsonaristas que ele eventualmente conquista com esse gesto todo, e se ele tivesse troféu da anistia, é maior do que a camada e o percentual de eleitores em potencial que ele perderia do centro político. Tem mais bolsonaristas que apoiariam o Tarcísio num movimento desse do que eleitores moderados de centro que ele perderia. Então, acho que a conta é um pouco matemática que ele fez. Além do que, se ele se lança sem fazer esse gesto, não só a militância bolsonarista, mas a família Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e principalmente ao Eduardo Bolsonaro, que tem uma bronca enorme dele, não adianta nada também. Então, ele ganha tanto, no meu sentir, tanto no eleitorado, quanto na liderança política do movimento, que é o Jair e os filhos. Carlos, a gente está tentando aqui segurar alguma coisa mais concreta sobre esse debate, né? O Daniel acabou de dizer aí da fragilidade, de acordo de papel higiênico, do que quer que esteja se discutindo aqui. O que você enxerga de concreto nisso? Por exemplo, no campo da direita, tem algum movimento que te parece uma coisa mais perene? Bom, Thaís, é ótima a sua pergunta. Uma coisa de concreto é que um parceiro importante da coalizão do governo Lula saiu do governo, decidiu romper, ou seja, quebrou a coalizão. A coalizão e é um parceiro importante, União Brasil, junto com o PP, decidiram sair. Entretanto, concretamente, os ministros que ocupam os ministérios desses partidos continuam no governo. Por quê? Porque até para o próprio União Brasil, alguns desses ministros não foram uma escolha do partido, mas uma escolha do presidente do Senado. Então você veja que qual é a racionalidade concreta de um presidente da República como Lula de manter ministros ocupando o cargo quando o partido desses ministros decide sair do governo. Ele sabe perfeitamente que vai contar com o apoio do presidente do Senado, pelo menos, para assegurar a agenda ou colocar para frente a agenda que ele desejar. Então, na realidade, o preço que o Alcolumbre tem pedido até então e tem recebido até então do governo Lula tem sido ocupar esses ministérios, são importantes para a ambição política do presidente do Senado. Então, por isso é concreto.
Então, daí porque, a despeito de todo esse burburinho, esse movimento, Tarcísio indo para Brasília, a probabilidade de que os dois presidentes da casa pautem projetos dessa natureza, por mais pressões que venham da direita bolsonarista ou da direita do centro, que eu acho que será menor, eu acho que a probabilidade disso passar é baixa. Porque pelo menos esses dois pilares, a despeito do que Daniel identificou, que eles já têm uma fadiga, para usar uma palavra melhor, Daniel, uma fadiga da direita em relação ao governo, dado que alguns acordos não são cumpridos, mas pelo menos com essas duas figuras, presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, isso tem sido mantido. Então a probabilidade de que isso se rompa é baixa. Carlos, o que pode acontecer é que o preço disso aumente, né? Carlos, o preço disso aumente. O Daniel está me pedindo a palavra. Carlos, eu sou imensamente grato a você, primeiro, por rebuscar a minha linguagem que não foi devidamente sofisticada aqui na intervenção anterior, mas principalmente por lembrar que Davi Alcolumbre e que Hugo Motta podem fazer o que eles fizeram até agora, que é simplesmente matar no peito e dizer, olha, eu não vou pautar, pelo menos essa anistia ampla, eu não vou pautar, né? Tem sido a postura até agora, e o governo desejaria mais do que nunca que essa fosse a postura. O problema é que a percepção de uma pessoa como Hugo Motta na presidência da Câmara é que nada do que ele está querendo fazer como presidente da Câmara avança. Ele é doido para pautar a reforma administrativa. A reforma administrativa está pronta ali, o texto está pronto e há 3, 4 semanas não é apresentado porque só se fala em anistia. A isenção do imposto de renda está completamente... Não se vota a isenção do imposto de renda. Não tem a menor perspectiva de começar a tramitar um projeto que o governo apresentou na sexta-feira de redução linear dos incentivos fiscais, que é absolutamente chave para fechar as contas do orçamento do ano que vem. Então, o Hugo Motta se vê completamente refém de uma agenda que não é dele, que ele tenta matar no peito, mas que ele chega uma hora que diz, olha, é impossível segurar, senão não tem mais legislativo. Tem outro aspecto que eu queria começar por você, Thaís. O Eduardo Bolsonaro, hoje em Washington, diz mais uma vez, olha, a prova anistia é que acaba o tarifaço. E ele fala isso numa calçada ali em Washington, próximo ao hotel onde estão os empresários brasileiros que foram em comitiva a Washington ver de como é que eles conseguem mitigar os prejuízos que estão sofrendo em função de um tarifaço que o Eduardo Bolsonaro apoia. E o qual ele usa hoje, claramente, como moeda de troca. Vocês não querem tarifaço? Então aprova a anistia. Até aqui, a gente não viu empresários dizendo para os parlamentares o seguinte, pô, aprova esse troço aí, porque não está dando para aguentar. William, a minha percepção é de que eles estão fazendo de um tudo, como diz, né? De brincadeira, óbvio, estão fazendo de tudo para não ter posicionamento político, porque eles já sabem que são identificados com a direita, né? Já sabem que são identificados, inclusive, com o bolsonarismo. Muitos deles querendo se distanciar ainda mais dessa identidade bolsonarista. E aí hoje eu perguntei, por exemplo, eu disse, vem cá, vocês saíram do Brasil dizendo que não querem nem saber da política. Aí vocês chegam em Washington e só ouvem que a solução é política. Então como é que vocês vão fazer? Vocês vão se envolver com a política? Porque se vocês forem buscar uma solução, não querem se meter com a política, mas a solução está na política, e ainda assim há uma recusa de dizer, não, a gente vai continuar vindo para cá, a gente vai continuar escapando dos Eduardo Bolsonaros da vida, que querem, de alguma forma, nos colocar no meio dessa confusão. Vamos ver até quando isso se sustenta. Eu não sei se há brecha para mais diálogo além daí, mas, assim, eles não escaparam da política e o Eduardo Bolsonaro talvez tenha feito questão de ir lá para lembrá-los, né? Olha, amigão, se vocês não se envolverem com ela, vocês não vão ter nada. O duro é que o julgamento acabou, o agendamento do julgamento pelo Supremo agora para setembro acabou contaminando a política. Né? Um julgamento assodado, apressado. De qualquer jeito. Né? William, uma ação penal no Supremo Tribunal Federal demora 3 anos para ser julgada. A do Bolsonaro está demorando 6 meses. Né? A denúncia foi no começo do ano, está sendo julgada no mesmo ano. Um fatiamento deliberado pela Procuradoria-Geral da República, com o aceite do Supremo, do Alexandre de Moraes, justamente para andar mais rápido, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4.
E agora o Supremo também que aguente com isso. A gente vai passar a semana que vem, tem o julgamento, depois tem os recursos, e isso vai, de alguma maneira, conforme o julgamento avança, o debate da anistia vai avançar. É a oportunidade que o Congresso achou de pautar isso. E parou o país, né? Porque a gente não discute segurança pública, transição energética, a gente fica discutindo anistia, né? A gente não discute isso. Em que medida o que o Eduardo Bolsonaro disse hoje se traduz em peso político a favor da anistia? Tipo, olha, aprova a anistia que acaba o tarifaço. Acho que cada vez que o Eduardo Bolsonaro coloca o dedo ou uma fala, o movimento político no Brasil acaba sendo contrário ao que ele diz. Ele queria a anistia em troca do tarifaço, o movimento foi reverso. O governo brasileiro não topa negociar isso, o governo americano muito menos. Onde ele coloca o dedo na política, o que acontece acaba sendo o contrário. A política não está debatendo anistia por causa do Eduardo Bolsonaro. A política está debatendo anistia por causa do julgamento do Bolsonaro, no Supremo Tribunal Federal. Não tem a ver com esse movimento dele nos Estados Unidos. Não só isso, Caio. As informações de hoje da própria imprensa é que a balança comercial brasileira, depois do tarifaço, obviamente que diminuiu as transações com os Estados Unidos, mas foi superavitária com o resto do mundo. O que, de certa forma, reforça o seu ponto quando Eduardo Bolsonaro, de certa forma, condiciona a anistia, a retirada do tarifaço. Isso prejudica ainda mais, inclusive, a própria perspectiva de Bolsonaro. Né? Eu acho que a animosidade em relação à agenda da anistia ou de perdão, ela diminui diante dessa chantagem explícita. Eu acho que esse jogo ele não tem nenhum cabimento, né? Então, como você falou, a probabilidade maior é que isso, inclusive, diminua as chances do ex-presidente e também dos generais, porque uma coisa a ser destacada é que não só é o julgamento de Bolsonaro, nunca nós, na história brasileira, punimos generais por tentativa de golpe. E isso é um marco histórico. Então é normal que, de certa forma, a sociedade fique meio que paralisada, a política fique meio paralisada e essa agenda seja a agenda dominante, né? Porque isso é, de fato, a coisa mais relevante que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país ímpar, né, no mundo democrático, né? Eu lembro, por exemplo, que o Brasil foi o único país, junto com a Coreia do Sul, que conseguiu impor perdas judiciais a uma elite política ao tempo em que essa elite política ainda estava no poder. Quando o PT ainda estava no poder, com Dilma Rousseff, o Lula foi condenado e foi para a prisão. Hoje, é bem possível que o ex-presidente da República também seja condenado e vá para a prisão. Isso mostra um vigor impressionante das nossas instituições e a capacidade dessas instituições de impor perdas quando executivos desviem, sejam por corrupção, seja por ameaças à democracia. Então, eu acho que é mais do que natural essa sensação de roubar a agenda, né? Há, porém, uma ironia no que você acabou de dizer, Carlos Pereira, uma ironia da história. Lula voltou da prisão e virou presidente. Mas você criou a oportunidade de eu lembrar a ironia. As instituições funcionam, prendem, depois tiram da cadeia e, na visão que as forças políticas contrárias ao Lula têm, isso tudo foi um acordão. Então, por que não se faz um outro acordão, dessa vez a nosso favor? Meio que as instituições, como você mencionou, funcionaram, mas nos levaram a essa situação em que estamos. Funcionaram, aí eu estou falando com um pouco de ceticismo, né? Ceticismo sadio, de jornalista veterano, que não vê num tipo de faroeste desse exatamente quem é o mocinho.